Então, pessoal, vamos falar de função composta. Estamos aqui com uma representação de três conjuntos, onde esse x, dentro de uma função f, ele vai, por um contradomínio, gerar uma imagem. E a partir dessa imagem do conjunto, digamos aqui, esse é o conjunto A, esse é o B. Do conjunto B, ele vai gerar uma função g e vai gerar uma outra imagem no conjunto C. O que nós vamos falar de uma função composta é compor as duas funções f em g, ou seja, o g do f de x, de maneira que você coloque um valor x no conjunto A e ele encontre direto a sua imagem no conjunto C, sem a necessidade de passar por B. Então a gente vai apresentar aí como faz a composição, porque isso também pode ser feito do conjunto C direto para o conjunto A sem passar pelo conjunto B. Aí seria um f do g de x. Como compor essas funções f e g? De que maneira que nós podemos fazer isso? E como funciona essa composição de funções? Aqui, ó, nós temos dois exemplos de função. Nós temos uma função f, que é 3x mais 1, e uma função g, que é menos 2x mais 6. Então, essas duas funções estão aqui. E a gente vai pegar um exemplo aqui. Vou pegar um f de 3, ou seja, colocar o valor 3 no lugar de x na função f. Então, você vai ficar aqui 3 no lugar de x, a gente vai colocar 3. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Esse é o resultado quando você coloca 3 em f de x. Ele gerou essa imagem, a imagem 10. Agora eu vou pegar esse 10 e vou colocar na função g. Então, ó, g de 10. Então, aonde tem 10, que é a imagem que a gente comprou do f de x, você vai ter menos 2 vezes 10 mais 6. Menos 20 mais 6, menos 14. Então, agora a gente vai fazer a composição do g do f de x. O que é isso? Eu vou colocar 2, em vez de ser g de x, eu vou colocar f de x. Aonde tem x na função g, eu vou colocar a função f de x, mais 6. Aí o que acontece? Você tem o g do f de x. O g de x é menos 2 vezes o x. Só que aonde tem x eu vou colocar 3x mais 1, porque é o f de x. 3x mais 1. Como ele está multiplicando todo mundo, faz a distributiva. Menos 2 vezes 3, menos 6x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 6, mais 4. Então, o g do f de x vai ficar menos 6 mais 4. Tá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele primeiro 3, o f de 3, que eu coloquei 3 na função f, e encontrei 10. E aí, depois do 10, eu coloquei no g de x e encontrei 14. Só que agora eu vou colocar o 3 na composta, g do f de x. Então, vai ficar g do f de 3. Então, vai ficar menos 6 vezes 3, porque é menos 6x, então vai ficar menos 18. Menos 18 aqui, menos 6x mais 4, menos 18 mais 4, menos 18 mais 4, menos 14. Notem que ele já chegou no g de 10. Então, ao invés de passar por b, passar pela função g, depois colocar a imagem 10 e chegar no menos 14, eu já coloco o 3 no início e ele já chega no resultado da imagem que eu queria, passando direto. Então, é assim que funciona a composição. Você compondo duas funções, você consegue colocar um primeiro elemento e chegar na imagem do terceiro conjunto, né? E também dá para fazer o contrário. Em vez de fazer o g do f de x, a gente também pode fazer o f do g de x. A gente vai ver alguns desses exemplos. Uma outra forma da gente enxergar o que aconteceu é através dos diagramas. Então, veja bem. Quando você coloca f de 3, está aqui o conjunto A, você coloquei 3. Ele gerou uma imagem em B, o 10. E depois eu peguei o f, que é a imagem de 10, e coloquei em G. E esse gerou o menos 14. A composição, o G do f de 3, ele já coloca o 3 aqui e chega no menos 14, que é essa expressão aqui que a gente está destacando, já chega direto no menos 14 sem passar pela função G. Ele faz essa trajetória aqui.
Então é isso que funciona, é assim que funciona a composição de funções.